Fala, Jorge, tudo bom? Já vou te chamar aqui, só tô fixando o comentário aqui, tá bom, meu amigo? Boa! Fala, professor, tudo bom? Estamos de Tudo bem, volta. tudo bom, Matheus? Bem, graças a Tranquilo. Deus. Primeiro, Graças a Deus. desculpa aí pelo atraso, aconteceu um imprevisto aqui, tá? Aí minha esposa precisou fazer um procedimento hoje aí eu tive que ajudar aqui agora mas já consegui resolver tudo, tá tudo bem, graças a Deus. Tranquilo, meu amigo, tranquilo, tá? Tranquilo. Não tem que pedir desculpa, não. Acontece. Que é aquilo ao vivo, né? A gente não é. Nós não É, somos profissionais não somos repórter, não trabalhamos em programa, então aqui é assim mesmo, é no improviso. De é, vez em quando a internet cai e acontece. é verdade, Não é verdade? é verdade. Então, professor, quero te dar as boas-vindas, tá bom? Tá participando aí da nossa live, né? Esse bate-papo aqui. Vou falar um pouco para você o que foi o nosso evento, né? O nosso workshop, né? E fizemos aqui em São Paulo, né? O workshop foi uma ideia que quatro treinadores de goleiros nós tivemos, eu, o Antônio lá do São Paulo, o Rafael do Palmeiras e o Douglas do Red Bull. Tivemos a ideia de fazer um evento em São Paulo, no qual voltado para goleiros, entendeu? Um pouco da questão do treinamento e tudo, as novas tendências, né, do treinamento de goleiros, e tivemos o sucesso de fazer esse evento e tivemos a participação de 80 goleiros, idades de 9 até 17 anos, né? Foi muito legal, reunimos aí uma galera bacana, e nesse período de pandemia aí, interrompeu um pouco nossos planos de fazer mais eventos para frente, porque até então a gente não tem certeza de nada do que vai acontecer, né? E tivemos essa ideia de fazer lives. Fizemos lives com vários treinadores de goleiros e ex-goleiros, abordando o assunto preparação de goleiros, áreas que abrangem também, nutricionista e tudo mais. E hoje a gente está tendo o prazer de estar aí com você, falar um pouco. O nosso tema hoje, gente, vai ser as capacidades físicas e técnicas determinantes para a formação do goleiro. O professor Jorge vai estar falando sobre isso com a gente aí, e também sobre a preparação de goleiros no geral, tá? Professor Jorge, primeiramente, faça aí sua apresentação, fala um pouco da sua trajetória aí, como goleiro, como treinador de goleiro também, fala um pouco para a gente conhecer um pouco melhor. Legal, legal, Matheus. Eu tenho acompanhado, né, as lives, algumas lives eu tive a oportunidade de assistir. Sim, Parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que nesse momento em que a gente está aí vivendo essa pandemia, né? Eu acho que eventos como esse servem para que a gente cresça, porque eu penso que a gente cresce sempre através de conhecimento, através de conversas. Eu acho isso super válido, então tenho que parabenizar você aí pela iniciativa. Os parabéns e sucesso aí, tá bom? muito obrigado. Eu vou me apresentar. Eu sou o Jorsey, eu fui ex-atleta, atleta profissional, sou formado em educação física. Comecei jogando lá no, iniciei com futsal em 1984, já faz bastante tempo. Joguei 2 anos de futsal, depois comecei a jogar futebol de campo. Naquela época, hoje o sub-13, naquela época ainda chamava escolinha, né? Hoje é Sim, sim. escolinha, depois passou a ser o mirim e hoje em dia a nomenclatura é o sub-13. E aí eu comecei no Flamengo, tive a oportunidade de ter a minha formação toda no Flamengo, do sub-13 ao sub-20, até o profissional, né? Joguei em todas as categorias, me profissionalizei pelo Flamengo. Joguei em alguns clubes, depois como profissional, combate esportiva no Espírito Santo, Olaria no Rio de Janeiro, Boa Vista, que hoje em dia é o Barreira. Tive a oportunidade de jogar fora do país no União da Ilha da Madeira, Portugal, né? União da Ilha da Madeira em Portugal. Joguei no CFZ do Rio, Juventus de São Paulo, Londrina,
União Barbarense, Atlético Sorocaba, rodei bastante. E no final de 2002, na época eu estava com 30 anos, né? E aí eu resolvi, eu tive nesse período como jogador, como atleta, eu tive uma lesão no cruzado, né? Que eu tive que fazer 3 cirurgias no joelho. E isso aí acabou atrapalhando a sequência da minha carreira. E aí em 2002 eu decidi encerrar a carreira, parei como treinador de goleiro. No ano de 2003, eu voltei a fazer a faculdade de Educação Física, porque quando eu era atleta, quando eu me profissionalizei, eu estava no 5º período da faculdade de Educação Física, né? Eu consegui ir jogando época de sub-17, sub-20, fazendo a faculdade. Quando eu cheguei no profissional, eu parei. Voltei, né, com a mudança da grade curricular, tinha matérias novas que não faziam mais parte da época que eu fiz. Retornei para o 1º período, fiz a minha formação acadêmica e comecei, e junto com a minha formação acadêmica, eu já estava iniciando como treinador de goleiro. Iniciei em 2003, no Olaria, no profissional do Olaria, trabalhei 2003 e 2004 no profissional do Olaria, 2005, 2006 e início de 2007 trabalhei no CFZ do Rio, nas categorias, comecei com o sub-13 e passei por todas as categorias, sub-15, sub-17 até o sub-20. Saí do CFZ no início de 2007, recebi um convite do Flamengo, fui trabalhar no Flamengo no sub-15. Né? Trabalhei no sub-15 e aí iniciei no ano de 2007 no sub-15. Depois trabalhei no sub-17, trabalhei no sub-20, trabalhei no Flamengo de 2007 a 2010. Nesse período em que eu estava no Flamengo, eu trabalhei nas seleções de base também, fui treinador de goleiro das seleções de base. Trabalhei na seleção sub-15, trabalhei na seleção sub-17 e na sub-18. E no final de 2010, eu recebi um convite para ir trabalhar na Arábia, no Al-Shabaab. Aceitei esse convite, saí do Flamengo, fui para o Al-Shabaab, fiquei 5 meses no Al-Shabaab e depois recebi um convite para trabalhar na seleção principal da Arábia Saudita. Fiquei na seleção da Arábia por 1 ano e 3 meses, retornei ao Brasil, trabalhei no Avaí em 2012, Série B do Avaí em 2012, 2013 trabalhei no São Cristóvão, no Rio, 2014 fui para o Botafogo, fui para o Botafogo, já vinha trabalhando como profissional, né, desde quando eu fui para a Arábia. Em 2014, quando eu vi o convite do Botafogo, eu vim para a base, fui para a base. E em 2015 eu fui efetivado no profissional do Botafogo. Né? Fiquei como treinador principal do Botafogo em 2015, 2016. No final de 2016, o Flávio Tênis retornou ao Botafogo e fiquei junto com o Flávio até junho do ano passado, quando eu recebi o convite para vir para o Atlético Mineiro, primeiramente para ser o treinador de goleiros da equipe sub-20 do Atlético e fazer a coordenação da preparação de goleiro do Atlético Mineiro. Né? Aceitei esse convite, achei que era uma oportunidade boa, uma experiência nova. Estou aqui no Atlético já, vão fazer agora 10 meses. Esse ano eu estou na equipe de transição do Atlético. O Atlético formou uma equipe de transição esse ano. Eu saí do sub-20 e fui para essa equipe de transição. E continuo como coordenador da preparação de goleiro de toda a base. Então, aí já são 17 anos como treinador de goleiro, né? Já rodei um pouquinho e espero ainda continuar por um bom tempo aí na caminhada. Entendi. Pô, show de bola, professor. É uma trajetória muito bacana, né? Várias experiências boas, né? Experiências fora do país, né? Outras culturas, né? Muito legal mesmo vivenciar isso de perto, né? Eu te acompanho desde quando eu comecei a me especializar na preparação de goleiros. Eu te acompanho do Botafogo, entendeu? Hoje você está no Atlético lá. No Atlético tenho o prazer de conhecer vários treinadores de goleiros lá. O Elano, o parceiro, o Lincoln. Uma rapaziada muito legal, entendeu? Os professores bacana demais. E hoje estou tendo o prazer de bater um papo com você agora, né?
Professor, vamos ó, se chegar alguma pergunta aqui, gente, eu vou responder. Na medida do possível, eu vou vendo aqui, mandando para o professor, tá bom? Ô, José, se por acaso entrar alguém aí, algum amigo, alguém que você quiser mandar abraço, cara, fica à vontade, pode paralisar a live aí, pode mandar Tá abraço, jóia. tá bom? Tá bom, Matheus, tá legal. Ó, o professor Thiago Mel, a gente fez uma live segunda-feira, pô, cara sensacional, falou assim, grande José, eu gostaria de saber o que você não abre mão, o que você não abre mão. Bobei diz respeito à coordenação de um projeto voltado para as categorias de base. Obrigado. Tá, tá Tiago, conseguindo ler aí? eu não consegui ler. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver a pergunta. Um pouquinho para cima. Grande Jorge, gostaria de saber o que você não abre mão, acredito que seja no que diz respeito à coordenação de um projeto voltado para as categorias de base, né? Uhum. Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Primeiro, os parabéns ao Thiago, que é um grande profissional, faz um excelente trabalho, um cara que dessa nova geração aí que eu admiro, que eu acompanho bastante, fez sucesso no Bahia, está fazendo um grande trabalho lá no Curitiba. É um prazer, Thiago, tá? Acompanhei a sua live também, gostei muito. Prazer, tudo de bom. E assim, o que eu não abro mão? Hoje em dia, eu estou coordenando aqui esse projeto, além de treinador, né? Sou o coordenador da preparação de goleiros. Uma das coisas que a gente resolveu implementar, eu comecei com esse trabalho no Botafogo em 2018. Eu tive a oportunidade de fazer essa coordenação no Botafogo em 2018. E o que a gente via era assim, o intuito principal desse trabalho é que a gente consiga ter uma integração que vá da base, lá da iniciação, até o profissional, né? Para que os goleiros eles tenham a menor dificuldade possível quando haja uma transição de uma categoria para outra. O objetivo aqui do trabalho não é que o Jorsey determina que o treinamento, não. Eu acho que o treinador de goleiro, todos eles têm a sua peculiaridade, cada um tem uma maneira de trabalhar. Isso aí a gente não interfere no modo de trabalho do profissional. O que a gente quer é que sigam algumas diretrizes que é implementada por mim e pelo clube, né? Eu sentei com a direção do clube, a direção do clube achou o que era bom, a gente conversou, discutiu, eu botei o meu ponto de vista. E assim, o principal objetivo da coordenação, o que é? Que os goleiros tenham o mínimo possível de dificuldade na transição de uma categoria para outra. Por que isso? A gente adotar uma nomenclatura básica que seja padrão, que eu fale a mesma língua, o da iniciação fale a mesma língua, o do sub-13 fale a mesma língua, e até em questão de alguns movimentos básicos, né? Por quê? Porque eu tive um problema que aconteceu no Botafogo, aqui no Atlético não, mas, por exemplo, quando eu fui fazer a primeira reunião a respeito da coordenação, hoje em dia o futebol evoluiu muito, né? E eu tinha profissionais que trabalhavam com atletas de sub-13, sub-12, sub-14, e a primeira preocupação deles nessa reunião que eu tive com eles foi pedir para eles que eles me mostrassem o que eles vinham desenvolvendo e eles foram falando. E aí uma coisa que me chamou muito a atenção, por exemplo, eu com uma reunião com um treinador de uma dessas categorias menores, ele falou, não, Jorge, o meu goleiro sabe fazer cobertura, ele sabe fazer balanço defensivo, ele sabe fazer a compactação defensiva, ele está preparado para fazer uma transição. Falei, pô, legal, mas o teu goleiro ele sabe arrumar uma barreira? Aí ele assustou, me olhou assim e falou, não, sabe. Eu falei assim, mas você alguma vez já explicou para ele como ele arruma uma barreira? Ou ele sabe porque ele vê na televisão, ele olha o jogo, ele encosta ali, você explica que tem que ter um homem sobrando na barreira? Você explica que se for com o pé fechado, o posicionamento? Aí ele falou, pô, eu nunca pensei nisso. Eu falei, então, porque as coisas estão evoluindo muito, então às vezes a gente acaba esquecendo o básico, né? O básico. Então, o garoto de 13, de 14 anos, tudo bem ele saber fazer o balanço, ele saber fazer a compactação. Mas eu, Jorge, eu não acho que isso seja a principal função que ele tem que saber.
Ele tem que saber as coisas básicas, um posicionamento de escanteio, um posicionamento numa falta, um posicionamento numa falta lateral. Isso aí eu tive uma oportunidade, por exemplo, isso lá atrás, em 1985, o meu primeiro treinador de goleiro foi o professor Luiz Alberto, que hoje em dia é auxiliar do Oswaldo de Oliveira, né? Eu era garotinho lá no Flamengo e ele fazia conosco, ele fazia aula teórica. Ele pegava um campo, botava e fazia o posicionamento, marcava uma bissetriz com a caneta. Olha, você tem que se posicionar aqui. E são coisas básicas. Então, a gente não pode estar preocupado com coisas mais específicas e esquecer do básico para os garotos. Então, assim, é ensinar o básico dentro de cada categoria, né? Lógico, respeitando todas as valências na faixa etária de cada um, mas a gente quer ter um padrão de goleiro do Atlético, para que quando as pessoas vejam e identifiquem o que não, aquele ali é um goleiro formado no Atlético. Né? O que eu não abro mão nessa coordenação? É a qualidade técnica dos goleiros. Eu prezo muito pela qualidade técnica de todos eles. Né? Então, isso aí é fundamental. É uma coisa que a gente não abre mão. Eu não abro mão disso. Então, fundamento técnico, especificidade no fundamento técnico, porque o futebol evoluiu muito. Hoje a gente trabalha sistêmico, a gente trabalha global, mas eu não abro mão que se tem aquela parte analítica com os fundamentos. Porque eu acredito que a gente aprenda através de repetição. E o goleiro, mais do que ninguém, ele tem que repetir, 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 até conseguir executar para que possa ter o mínimo de erro possível, né? Então, assim, o principal objetivo é uma padronização, que a transição de uma categoria para outra seja a menor, o goleiro tenha a menor dificuldade possível, que todos os treinadores de goleiro falem a mesma língua e, e a especificidade ser muito técnico. Isso aí é uma coisa que a gente está tentando implementar aqui e cobrando isso, que são as características técnicas do goleiro, que eu acho muito importante. Entendi. Ô, José, duas coisas que você citou aí, né? A questão a gente seguir uma metodologia, porém, você frisou que cada treinador tem o seu método, tem o seu modo de aplicar, correto? Eu trabalho no Resende, lá do Rio, né? Hoje eu tô na categoria, por enquanto, na categoria nas três, né? No Sub-17, Sub-15 e Sub-20, né? O professor Jorge Lourenço está no profissional, você deve conhecer ele. Conheço. Foi meu treinador de goleiro. Boa, boa. Então, assim, o nosso coordenador técnico e treinador do Sub-20 é o Sandro Sargentin, né? A gente tem lá o Resende tem uma parceria com o Lyon da França, né? Lá, e tem o CT, que é a Pelé Academia lá. Então, assim, o Sandro deixou bem claro, né, que a gente tem que seguir uma metodologia, uma maneira de jogar, porém, assim, ele não vai interferir se o treinador está aplicando de um método diferente do dele. O treinador do 15, o treinador do 17 está aplicando um método diferente do dele. Porque, igual ele falou, cada treinador tem a sua essência, tem o seu método de aplicar, porém, seguindo uma cartilha, seguindo um modelo, que é, igual você falou, a padronização. Né? Isso aí é muito importante, é muito importante. Uma coisa também que você falou que eu concordo muito é a questão do analítico ali, da técnica. Eu vejo que em todas as categorias, o Thiago meu até a gente falou sobre isso também, que a parte técnica ela é a base de tudo, Hoje em dia, o futebol evoluiu, igual você falou, né? O goleiro ele é exigido de uma maneira mais ativa no jogo. Então, assim, eu acho que se o goleiro está bem tecnicamente, ele consegue, de repente, numa ação defensiva, uma defesa com o pé que ele tem que fazer, ele tem que um recurso que ele tem que usar. Se ele tiver com a técnica em dia, ele vai conseguir executar várias outras coisas, entendeu? E assim, técnica para mim, José, a técnica, para mim, muita gente fala, a técnica é a pegada, encaixe, a queda correta e tudo, mas eu vejo como técnica também a batida na bola, o passe firme, rasteiro, entendeu? A bilateralidade, para você trabalhar a esquerda, você trabalhar a direita, entendeu? Para mim, isso também é técnica, entendeu? Muita gente fala, trabalha tático, trabalha com os pés. Eu acho que a forma correta, você mostrar para o garoto como é que bate na bola de direita, de esquerda, você dar um lançamento longo, eu acho que isso aí também é técnica, na minha opinião, entendeu? Concordo, Matheus. Eu acho que isso tudo, hoje em dia, antigamente, na época que eu jogava, você não tinha essa preocupação, porque o goleiro não podia utilizar os pés.
né? Então não se trabalhava. Então, o que eu penso? Hoje em dia, dentro das técnicas do goleiro, ele tem que ser ambidestro, você tem que começar a trabalhar o garoto lá. Então, uma das coisas que a gente determina aqui, né, até numa cartilha que nós estamos fazendo, o Atlético vai ter um documento orientador, né, de como vai ser padronizado. Então, por exemplo, você começar a estimular o garoto lá do sub-13 que ele trabalhe com a perna não dominante, que ele utilize os dois pés. E a técnica é numa reposição de bola com a mão é técnica, você precisa de técnica. Uma Sim, reposição de sim, com bola com o certeza. pé, você precisa de técnica. Como você falou, o tiro de meta, um passe, isso tudo faz parte da questão técnica. Com certeza. E outra coisa, Jossa, que você falou, a questão que você mencionou sobre o goleiro, que você perguntou para o treinador se ele sabia arrumar a barreira. Eu fiz o curso da CBF agora em março, lá em Porto Alegre, né? E o professor Carlos Tchengo, ele passa uma atividade para a gente fazer em grupo, né? Que é apresentar um trabalho no campo. Na ocasião, a gente usou os goleiros do Internacional, da base lá. E depois você vai apresentar ele na sala de aula, passando feedback, a troca de ideias, a troca de opiniões, as perguntas dos demais alunos, né? Aí o meu trabalho, a gente tem vários trabalhos para você fazer, ele escolhe um. O nosso que foi escolhido foi a questão da bola parada, entendeu? Que é a questão da montagem da barreira, o goleiro ter a percepção, se o cara é pé aberto, pé fechado, se o cara costuma bater ela tirando da barreira, costuma bater embaixo da barreira, como que o cara faz, entendeu? Bater no canto do goleiro. Então, a gente colocamos isso lá na nossa aula. Então, assim, é um ponto, vou até falar um ponto assim que eu vejo por experiência própria, eu estou começando agora na bola e tudo, mas eu já tive essa experiência. A cobrança de falta, vamos lá, acaba o treino, tem um ou dois ou três jogadores de linha que são batedores de falta, gosta de bater falta. Me presta um goleiro aí, vai lá, pega a barreira móvel, coloca lá e vai bater falta. José, comecei a fazer o quê? Já de um tempo atrás, eu comecei a falar, pô, peraí, meu goleiro tá lá, eu tenho que estar lá também. Sim. Então eu vou lá com ele, explico, eu peço para os goleiros usarem, vamos lá, para os batedores usar barreira, não usar barreira móvel, porque, por exemplo, coloca a barreira móvel lá, vai mexer a bola, mexe aqui, mexe ali, e a barreira fica lá parada. Então, assim, eu peço eles para usar jogadores, gente mesmo, entendeu? Aí o goleiro chama o base, olha, orienta, entendeu? Fala com os batedores diferenciar a batida. Então, Jossa, isso tudo aí é uma coisa que eu percebi que eu tenho que estar ali junto com ele, porque é uma coisa que acontece no jogo Jossa, pode dar bicho, né? Claro, comigo? Com certeza. E assim, e as coisas antigamente, por exemplo, você pega, vou dar um exemplo na época que eu jogava. Eu estava numa equipe, eu era o quarto goleiro. Ia treinar falta. Aí eu falava assim, vai lá o quarto goleiro. E não tinha ninguém olhando. E não tinha ninguém acompanhando. Então, por exemplo, o treino de falta, ele não é só para o jogador. Ele é só para o goleiro. Lógico que o teu goleiro que de repente vem jogando mais, ele vai fazer uma quantidade menor. Isso aí você vai quantificar. Claro, a gente sabe de tudo isso. Mas ele tem que participar também. Entendeu? Porque é um treino para ele também. Né? Eu penso que o treinamento de goleiro, você tem que procurar aproximar tudo da realidade do jogo. E no jogo existem faltas. E ele tem que se posicionar ali, ajeitar uma barreira, se vai botar com um jogador na frente da barreira. Hoje em dia, a regra é você tem que ficar 1 metro. Isso tudo são situações de jogo. Então, e você, treinador de goleiro, você tem que estar ali do lado. Você tem que estar ali do lado, observando. Com certeza. Para você discutir no momento, ele te perguntar, pô, eu acho que o posicionamento assim, eu acho que o posicionamento assado, o que a gente pode fazer, entendeu? Então, é super importante você estar presente nesse momento. Sim, e não só cobrança de falta também, mas também cobrança de pênalti. Sim. Porque geralmente se dá uma importância maior para o treino ali de cobrança de pênalti, quando é uma questão, pô, a gente está na Libertadores, acabou a fase de grupos, vamos para as oitavas. Pô, na semana do segundo jogo, pô, as chances de ter pênalti são muito grandes, então vamos treinar pênalti. Então só se dá importância nessa situação, nessa ocasião. Eu busco, por exemplo, acabou o treino. Vamos lá, meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, meu quarto goleiro, vamos lá, vamos treinar pênalti. Assim, faço o feedback. Mas é o seguinte, eu falo para eles, tal batedor, se ele se portar com o corpo desse jeito, se ele correr para a bola desse jeito,
busca fazer isso e aquilo e tudo, mas também, José, eu respeito também o que o goleiro acha, o que ele fala. Por quê? Porque no jogo é ele que vai decidir. Não adianta eu estar atrás do gol lá e falar com ele, não adianta, quem vai tomar a decisão é ele. Claro, Entendeu? correto. Então eu respeito muito o que ele acha, entendeu? E eu, como treinador de goleiro, vou passar para ele o que eu acho, o que pode ser melhor para ele, entendeu? E nós dois, tanto o goleiro quanto eu, o preparador, vamos crescer nesse aspecto aí, entendeu? Vamos evoluir nesse aspecto. Então, tanto cobrança de falta, José, quanto cobrança de pênalti, eu tô ali, eu dou feedback, entendeu? Converso com os batedores também para diferenciar a batida e tal, olhar para um canto, bater no outro. Então, tem várias coisas ali que eu comecei a ver, passar para o papel e passar para os goleiros, entendeu? Porque isso tudo faz parte do treinamento, isso tudo é super importante, né? Eu trabalhei com um treinador no Botafogo, um treinador que ele fazia todo dia, acabava o treino, ele selecionava, por exemplo, já deixava pré-determinado, 6 jogadores hoje vão fazer 3 cobranças de pênalti. Então, todo dia, de segunda a sábado, independente de competição, independente de qualquer coisa, ele fazia. Ele fazia, todo dia ele fazia ali. Eram 6 cobradores, faziam lá 2 cobranças, o jogador está treinando e o goleiro está treinando também essa situação, né? Sim, com certeza. Ô, José, vamos dar sequência aqui, as perguntas. O Douglas Costa, o Douglas é do Red Bull, foi um dos idealizadores do workshop aqui também. Está perguntando, José, o que você acha da evolução do treinamento de goleiros nos últimos anos? Abraço. Um abraço, Douglas. Eu acho que é fundamental. Acho que ela foi absurda a evolução. Isso aí prova pelo nível que os nossos goleiros atingiram hoje e, assim, modéstia à parte, para mim, os goleiros brasileiros são os melhores do mundo e os treinadores de goleiros brasileiros são os melhores do mundo. Isso aí eu não tenho dúvida, entendeu? Lógico que cada um tem lá, a escola inglesa tem a sua metodologia, a escola francesa tem a sua, a espanhola tem a sua, mas assim, o nível de evolução dos profissionais no Brasil, eu acho que ele está muito acima dos outros países ainda. Ele está muito acima. Sim. Então, isso se dá pelo crescimento do nível dos nossos goleiros, né? A nossa profissão, que está sendo, ainda acho que ela ainda não seja valorizada como tem que ser, mas já está tendo Sim. uma valorização muito maior, a importância de alguns campeonatos, a obrigação de você ter o goleiro, o treinador de goleiro no banco de reserva, as pessoas entenderem que o treinador de goleiro, eu penso que, além de treinador de goleiro, eu sou um auxiliar técnico do treinador. Sim. Além de treinador de goleiro, eu sou um auxiliar técnico. Mas, assim, a evolução foi muito grande. Eu acho que o nosso nível, nós estamos muito acima das outras escolas. Muito bom, muito bom. Também concordo nisso aí, né? O futebol evoluiu e o goleiro foi o que mais sofreu com essa evolução, né? Então, mudou a forma de jogar, mudou a forma de treino, mudou tudo. Nós, treinadores, temos que também nos capacitar, entender Sim. o jogo, para que a gente passe para o goleiro para ele entender também. Verdade. Vamos lá, tem o Wagner Lima está perguntando aqui, saber do Jorge a questão da liderança dos goleiros. Aumentou muito goleiros como capitão do time. Na sua visão, é positivo? Não, eu acho que sim, é porque assim, o goleiro, né? O Wagner é até um amigo meu, esse que fez a pergunta, nós tivemos a oportunidade de jogar junto na base do Flamengo. Um grande abraço, Wagner. Assim, o goleiro, eu já enxergo assim, o goleiro geralmente ele é diferenciado dos outros jogadores de linha. O comportamento dele, independente do treinamento, geralmente é um cara mais centrado, é um cara mais observador, é um cara, às vezes, com um QI mais alto do que os demais jogadores, né? Então, ele acaba tendo por estar ali atrás, tendo essa visão melhor. Mas, assim, eu penso que liderança, ela vem com a pessoa. Você não consegue impor, o Jorge vai ser líder. Se eu não tiver essa aptidão de liderança, por mais que tentem estimular, eu acho que eu não vou conseguir ser um bom líder, né? Mas eu vejo sim, porque eu já penso que o goleiro, ele é um ser já diferente dos outros. Geralmente os goleiros são mais esclarecidos.
hoje em dia o nível do futebol evoluiu muito. Os jogadores são mais esclarecidos, são mais inteligentes, mas os goleiros com quem eu trabalhei, nessa minha trajetória toda aí, a maioria deles tinham um QI a mais do que os outros, eram mais inteligentes, eram mais questionadores, prestavam mais atenção Sim, nos lances. Então, assim, você vê que muitos goleiros viram treinador depois, no futuro, né? Viram treinador. Por quê? Porque é o cara que está observando ali, é o cara que está concentrado no jogo. O goleiro reserva está no banco. Eu já convivi com muitos goleiros que o cara está no banco, mas ele está analisando o jogo. Ele não está no banco vendo o jogo. Ele está analisando o jogo. Ao posicionamento, olha o que está acontecendo, a equipe está jogando assim. Então, eu acho que por isso é que algumas equipes têm os goleiros como capitão, mas eu vejo o goleiro sendo já diferente dos outros jogadores, né? sim, entendi. Eu também concordo. Eu também concordo. Assim, eu também no banco de reserva eu falo para eles não só olha o jogo e torce, mas sim observa, analisa. Talvez tenha um ponto ali que você vê o goleiro titular fazendo, uma ação que ele faça, você vai absorver isso, entendeu? Se você achar legal, você vai absorver. Você vê o seu goleiro adversário, ele realizando alguma ação, que isso pode ser positivo para você também, entendeu? Eu falo para observar tudo, desde as melhores qualidades até os piores erros que aconteçam. Eu falo para eles observarem e estar atento, ligado a tudo. E assim, Jorge, e a gente vê que o goleiro, né, pô, o goleiro, pelo fato dele estar ali atrás, né, ele vê o jogo inteiro. Hoje, principalmente, isso muito mais enfatizado, a questão dele entender o jogo. Então, ele está ali atrás, ele vê tudo. Ele vê tudo. E isso obriga ele a saber o momento de fazer uma cobertura, fazer a leitura de jogo para ele para ele realizar as ações dele, entendeu? Ele fazer o que ele tem, conseguir prever algo, é obviamente que dentro dali do possível que o jogo está oferecendo, entendeu? Então eu também penso dessa maneira, entendeu, Jorge? Concordo. Eu acho que isso aí é fundamental. Sim, sim. Ó, o Fábio lá do Santos, grande Fabinho, grande amigo, obrigado aí, tá, meu amigo, participar. Tá perguntando aqui, você inclui os goleiros em jogos reduzidos com os jogadores de linha para trabalhar o jogo com os pés? Se sim, quais são os benefícios? Eu incluo. Hoje em dia eu incluo, por exemplo, os meus goleiros, eles participam da. Não abro mão de fazer a minha parte específica antes. Lógico que eu monto, vou sair da resposta para chegar na resposta do Fábio, né? Eu monto o meu QTS, o meu microciclo, em cima do microciclo do treinador, né? O que o treinador vai fazer. Então, por exemplo, se o treinador vai utilizar um trabalho que ele vai precisar dos goleiros ele vai iniciar com um rondo, ele vai ter um 6 contra 2, ele vai ter um 8 contra 4, né? E depois ele vai para um campo reduzido em que ele vai utilizar os goleiros. Eu vou fazer minha parte específica antes, a parte lá dos fundamentos técnicos, a gente faz antes, e eu vou inserir os goleiros nesse trabalho, porque hoje em dia o goleiro tem que saber jogar com os pés. O futebol evoluiu bastante. Então eu não acho que o meu treino, por mais que eu tente adaptar algumas realidades, ele não é a mesma coisa do que quando ele está ali num espaço reduzido com outros jogadores. A tomada de decisão dele tem que ser mais rápida, a ambidestria ele tem que utilizar. Ele está fazendo um rondo, ele tem que domina com a direita, toca com a esquerda, domina com a esquerda, toca com a direita. A tomada de decisão. Então, assim, eu acho de fundamental importância a participação dos goleiros nesses trabalhos de jogos reduzidos. Quando é possível inserir, eu sou totalmente a favor de colocá-los eles juntos com todos os jogadores nesse trabalho. Sim, lá no Resende a gente também segue essa linha aí, né? Junto com o Sandro e os outros professores. Sempre quando vai fazer um rondo, que vai utilizar eles, o trabalho do jogador de linha, o trabalho com o pé, para a gente priorizar aquele passe firme, o passe preciso, entendeu? A gente coloca eles, aquela questão também da tomada de decisão rápida no campo reduzido. Então a gente sempre coloca. Obviamente que também eu faço o meu trabalho de forma analítica, entendeu? De forma analítica depois, coloco dentro do trabalho global também, mas sempre estão ali. O treinador vai fazer o rondo, inclui os goleiros, insere os goleiros, entendeu? Isso aí, para mim, também eu acho importantíssimo também. Peraí, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui, antes da gente dar segmento. Peraí. Não, por enquanto não, vamos esperar aqui. Pô, quero agradecer o professor Marcelo Carpes, lá do Profissional do Corinthians, tá dando uma moral pra gente. Obrigado aí, professor.
está participando, tá ok? Ô, Jorge, vamos lá, vamos dar sequência. A questão da capacidade técnica e física determinante do goleiro, vamos lá, dentro da parte técnica, Jorge, é, é, desde o sub-15, né, você já falou aí que a técnica é o mais importante de tudo, né, eu também concordei com isso. Hoje você vê assim, numa categoria sub-15, né, de uma equipe que você coordena, você está coordenando ali o trabalho e tudo e tal. Existe uma técnica, a técnica que você acha a primordial de se trabalhar? Se tiver, qual delas que você acha ali que não pode faltar no goleiro? Não pode faltar. Não, Bom, obviamente que todas, né? sim, eu acho que todas, assim, eu sou um cara que procuro dar muito ênfase num trabalho de pegada. Trabalho de Também. pegada, porque hoje em dia, assim, ficou muito cômodo, né? O goleiro ele não pega a bola. Às vezes a bola vem, ele dá para fazer uma defesa firme, uma defesa simples, ele prefere espalmar e botar para o lado. E aí quem não entende nada, né? Fala assim, pô, o goleiro fez uma defesa do caramba. Sendo que, e nessa defesa, de repente, ele deu um escanteio. Saiu um escanteio, bateu o escanteio, saiu o gol. Ninguém vai lembrar que tudo isso poderia ter sido evitado se ele tivesse feito uma pegada firme numa bola que dava para fazer. Lógico que tipo, a velocidade de hoje em dia, a bola vai variando mais, mas eu não abro mão de trabalhos assim específicos e de batidas firmes mesmo, de pegada em média distância, em curta distância. Eu acho que pegada é fundamental. Lógico que uma entrada completa, um encaixe, todas as técnicas são essenciais e primordiais na formação do goleiro, né? Mas a pegada é uma coisa assim que eu sou muito chato nesse ponto, né? Eu cobro muito e até alguns tipos de trabalho que eu faço com eles, assim, ó, se soltar a bola vai pagar tantas flexões, vai pagar abdominal, né? Algum tipo de competição entre eles para que estimule a pegada, porque eu acho que falta isso. A gente dá mais ênfase. Eu vejo muitos goleiros soltando bolas fáceis. Então vem a bola, ele pode fazer uma pegada, então é mais fácil eu me livrar da bola para que eu faça a defesa mais simples. Então, assim, a pegada, para mim, é uma coisa que eu bato Sim. muito na tecla e eu sou muito chato em questão disso. Sabe, ô Jó, você sabe um trabalho que lá no Nacional, em São Paulo, quando eu trabalhava lá, a gente tinha um espaço lá e dava para fazer. No Resende, eu ainda como eu trabalhei um pouco tempo, né, teve a paralisação, então ainda não tivemos, não tem uma intimidade tão grande com o CT lá, com a Pelé Academia, né? Mas eu vou procurar fazer porque é importantíssimo. Sabe o quê? Paredão. Coloco Sim. ele de frente para a parede, bato e pum, e vai, faço paredão. Muita gente, quando eu fazia no Nacional, pergunta, pô, mas isso aí você acha que não foge um pouco? Eu falei, foge por quê? É a pegada. A pegada está presente. Tanto não é questão pegada, não é só, vamos lá, punho, só aqui, pum, pum, aqui. Pá, a pegada está na queda, ele vai fazer queda, ele vai ter que pegar. Firme. No cruzamento, na saída de gol, ele vai ter que ir lá fazer a pegada. Na bola meia altura, a pegada, entendeu? Então, Correto. eu acho importantíssimo, eu achava importantíssimo. Depois eu comecei a fazer paredão com ele, sempre. Eu buscava fazer, José, ele fazia um trabalho na academia e sempre eu buscava ali, tinham 10 minutinhos ainda, antes de ir pro campo, vamos lá, paredão. Pum. Comecei a fazer, eu percebi que eles estavam segurando mais a bola, entendeu? Obviamente, outro ponto também que eu acho importante, a questão que você falou aí de soltar a bola e tal, outra coisa. Eu comecei a analisar, José, que a maioria das defesas dos goleiros, elas que são consideradas elásticas, defesa plástica, que eles falam na televisão, como um gato e tal, porque a maioria delas é porque ou o goleiro estava mal posicionado, e não na maioria das vezes o cara bateu muito bem, Sim. entendeu? E também, outro ponto, ou ele estava mal posicionado, ou ele, em vez dele dar uma passadinha e cair, não. José, eu comecei a ver, os goleiros têm uma mania muito grande, José. A bola está vindo na trajetória dele, saindo um pouquinho só, ele joga as pernas para cá e leva a mão aqui, José. Pro lado, eu tenho. Por que ele não dá uma passadinha e entra na cama na bola? Ou se a bola vier muito forte, vai muito de perto, vai defender com o pé. Entendeu? Eu comecei a observar. Eu uso o Pode termo falar. de que eu falo assim, para que você está dando uma banda em você mesmo? Que ele joga a Então, perna para o lado para poder cair aqui do lado, quando ele pode muito bem, desloca a lateral, se tiver que entrar, ele entra na bola, se tiver que pegar firme, ele pega firme.
Né? Eu concordo, Entendeu? muita gente faz isso, muitos goleiros fazem isso. Entendeu? Ô, Jossi, você vê, eu vejo os vídeos do Tafarel, o Tafarel era preciso, o Tafarel era preciso, cara, ele era preciso, ele tinha um time muito bom, o posicionamento, que na minha opinião é o mais importante de tudo, entendeu? O Sim, posicionamento correto, entendeu? Porque eles falavam, vamos se nortear pelo meio do gol, mas é pelo meio do gol, conforme onde a bola estiver. Se a bola estiver no claro. meio, no centro, você vai ficar no centro. Se a bola sair, aí você vai entrar no meio dela, de acordo com o meio do gol, só que você olha a diferença, entendeu? Igual você falou, o trabalho da bissetriz ali, É isso aí. entendeu? Concorda comigo? Então, eu também sou um cara Concordo. muito chato em questão de técnica, Jossi. Gesto básico, para mim, eu sou muito chato. E É o eu, e eu, gestual, para mim, é o mais importante. e eu trabalhei, né, Entendeu? com um jogador, trabalhei com o Jefferson, que era um cara assim, que ele todas as bolas ele queria fazer a pegada. Então, quando a gente estava fazendo, vamos fazer um trabalho com uma série de chutes, né? Se ele soltasse a bola, não contava. Se ele soltasse a bola, não contava. Era pegada, 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 pegada. E isso aí é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho fundamental. Você acaba fazendo uma diferença muito grande quando você consegue fazer uma pegada firme. Você simplifica as coisas. O goleiro não é. Quanto mais simples, mais fácil fica e mais resultado a gente consegue ter. Com certeza, com certeza. Ô, José, aqui, ó, e também, gente, eu sou chato em questão gestual, mas também trabalho a questão do goleiro ele utilizar recursos como defesa também. Eu também procuro acrescentar no treino também situações em que ele vai ter que defender e talvez muitas vezes da técnica não dá certo. Ou seja, ele vai ter que fazer um espacate na bola, Então, entendeu? Ele claro. vai ter que defender com o pé. No jogo, Jossi, no jogo, se meu goleiro defender de cara e ele falar, pô, professor, era o único recurso que eu tinha, eu vou analisar, obviamente, mas eu Sim. não vou falar, não, você tem que ter feito isso. Eu não vou Não, falar isso para não. ele. Quando a gente fala que a gente cobra a parte técnica, parte de pegada, Sim, mas isso não quer dizer que ele vai fazer o trabalho de velocidade de reação. Tem bola que ele tem que espalmar, tem bola que ele vai com o pé, entendeu? Isso aí é uma característica do trabalho. Não quer dizer que ele não faça as outras ações. sim, sim, com certeza. Ó, o John Starg, acho que eu entendi isso aí. John Underline Starg, tá perguntando, professor, quanto tempo dura a sessão de treino específico para os goleiros a diário, no dia a dia? Isso aí depende muito do Depende. microciclo que eu tenho na semana, né? E em cima do que o treinador vai utilizar. Se o meu treinador vai utilizar os meus goleiros no trabalho todo, né? Ele vai utilizar, de repente, ele vai fazer um trabalho de campo reduzido, um joguinho de campo reduzido. Eu não vou pegar o meu goleiro lá e trabalhar com ele 1 hora, porque eu acho que eu vou fazer 1 hora de questão analítica de específico, porque eu acho na hora da situação global lá do campo reduzido, ele tem que estar bem no trabalho. Não adianta ele Com certeza. fazer lá comigo e chegar na hora do campo reduzido, ele não está conseguindo render no trabalho. Então, isso aí depende muito. Tem dias que eu vou utilizar 20 minutos. A gente vai fazer 20 minutos. Tem dia que você faz 50, tem dia que você faz 1 hora. O treinador hoje não vai utilizar. Isso aí vai variando muito em função da programação que o treinador monta, né? Mas assim, eu não abro mão de, por exemplo, fazer pelo menos 15 minutos de uma parte ali dos fundamentos, alguma coisa, isso aí eu não abro mão de fazer todo dia, nem que seja só como um aquecimento. Um aquecimento para que ele possa entrar num trabalho junto com o grupo. Entendi. Vamos dar sequência aqui. O Alex Gomes está perguntando, José, meu amigo, qual a importância proporcionalmente da parte emocional se comparando com a parte técnica, física e tática em um jogo? Eu acho que elas caminham juntas. Eu acho que elas caminham juntas, porque se o atleta não tiver bem emocionalmente, ele pode ter treinado muito bem tecnicamente, você sabe que ele executa aquele fundamento muito bem, mas se a cabeça não tiver legal, ele não consegue executar. Eu acho que a cabeça, ela é determinante em tudo. Você tem que estar bem emocionalmente para que você consiga realizar as ações todas. Então, eu acho que ela é de fundamental importância e é determinante. Com certeza. Pô, quero agradecer o professor Jair Ventura, está aí nos assistindo. Pô, Grande Jair Ventura, satisfação imensa, né? Tá grande dando uma Jair. moral aí. Pô, Esse aí legal demais. é um excelente profissional. Tivemos a oportunidade de trabalhar junto.
é um cara que eu admiro muito, que eu gosto muito, torço muito pelo sucesso dele. Um abração, meu amigo. Tudo de bom. Show de bola. Vamos lá da sequência aqui. O Gui Souza Santos está perguntando, José e Matheus, numa situação de defesa da baliza, em média e curta distância, com relação ao posicionamento, vocês preferem que o goleiro jogue mais à frente ou mais recuado dentro da baliza? Eu acho que depende de onde estiver a bola. Sim, eu acho que tudo vai depender de onde está a bola. O posicionamento do goleiro, ele é em função de onde está a bola. Se a bola está... O que eu penso? Se a bola está posicionada mais longe do gol, de repente o teu goleiro vai estar um pouco mais à frente, né? De repente, se a bola estiver muito perto, ele pode também estar à frente para tentar abafar, para tentar fazer um contra um. Eu acho que tudo depende do posicionamento da bola. Não, eu não vejo como você conseguindo especificar um posicionamento sem saber a posição da bola. Sim, com certeza. Com certeza. É aquilo, né, cara? Se a bola está muito longe e você está muito dentro do gol, talvez você fique inibido de fazer uma cobertura, entendeu? Você vai chegar atrasado. Aí, se você tomar a decisão errada e for tentar fazer a cobertura, vai complicar, entendeu? Então, assim, e se você estiver muito fora numa bola mais curta, o cara faz o quê? Bota por cima, verdade. Então, o posicionamento é em função de onde está a bola. Da onde está a bola, você se posiciona em relação a onde está a bola. Com certeza, com certeza. E, José, um assunto muito de questão da técnica, que isso aí perdura bastante em vários questionamentos de treinadores de goleiro, é a questão da passada, José. Muita gente fala, mas qual que é melhor? A passada cruzada, a passada de dois, que é aquela passada tradicional, qual que é melhor e tal? Eu vejo... O que você acha, José? Eu acho o seguinte, que a passada tem os momentos certos de você executar a passada. E se tem determinadas bolas que o cara bate, que se você talvez você usa a passada correta, você vai ter mais facilidade de chegar e fazer a defesa, de defender e segurar. O que você acha, João, essa questão da passada? Eu acho que a passada, no meu modo de ver, Matheus, ele entra na mesma questão do giro. O que eu penso? A nossa obrigação é ensinar que o goleiro saiba fazer as duas maneiras, que ele utilize Sim. as duas maneiras. De repente, para mim, numa bola que eu venha daqui a 2 metros da minha lateral, de repente, eu vou conseguir cruzar e chegar mais rápido. De repente, você vai dar a passada tradicional e vai chegar mais rápido. Então, eu acho que isso aí é muito individual do goleiro, né? A nossa função é o quê? Dar ao goleiro que ele saiba utilizar as duas maneiras. E aí ele consegue utilizar. Porque eu vejo o goleiro, eu acho, muito individualizado. O que é bom, de repente, para mim, não vai ser bom para você. De repente, eu consigo dar a passada tradicional curtinha, mas com uma velocidade maior do que eu vá dar uma cruzada e chegar. Então, assim, eu não vejo como esse movimento é o certo, esse movimento é o errado. Não. Eu acho que o goleiro ele tem que saber utilizar as duas formas. E cada um utiliza de uma forma. O que pode ser bom para um não é bom para outro. Então, eu não vejo assim, o mais importante seria cruzar nesse momento, o mais importante é dar a passada tradicional. Lógico que, de repente, numa bola longa, né, a cruzada, eu penso que a cruzada você chega mais rápido. No primeiro momento, você vai sair cruzando e mas tem bola curta, eu já trabalhei com goleiros que em bola curta, ele cruza e ele está atrás da bola. Ele cruzou rápido, se posicionou atrás da bola. Para mim, ele não está errado. Entendeu? Entendi. Outra questão que você falou do giro, cara, também muito, muito importante ressaltar, né, cara? Que muitas pessoas falam, eu não gosto do giro, eu não gosto daquelas levantar sem o giro e tal. É aquilo também, depende da bola. Se você for... Eu vou ensinar para os goleiros os dois modos de levantar, entendeu? Já vi treinadores de goleiro e falar que existe forma de levantar de barriga, entendeu? Você põe as duas mãos e levanta. Então, assim, não que isso é errado, mas talvez isso como eu posso dizer? É uma técnica a mais, um recurso a mais que o goleiro tem a oferecer, entendeu? Então, assim, José, questão do giro. É aquilo, cara. Bolas defendeu, ou bateu na trave e foi pro outro lado. Vai reagir rápido?
tem que reagir rápido, giro, vai para a bola. Entendeu? E levantar também defender, o que eu acho que a maioria que acontece, a maioria das bolas do jogo acontece isso. Que a que você defende, ela vai para o mesmo lado. Entendeu? Ela vai para o mesmo lado. Você vai levantar aqui, ó, com a mão aqui corretamente, entendeu? Então, e isso aí, Jó, você tem pequenos detalhes que fazem a diferença. No momento do giro que você vai levantar, como que eu vou colocar minha perna ao solo para sair, para explodir? Como que eu vou colocar o meu braço para me auxiliar a levantar? Então, são pequenos detalhes, Jó, assim, eu comecei a observar que isso aí faz uma diferença. Não, eu concordo, Matheus. Eu acho que faz, e é a mesma coisa. Eu acho que aí vai da individualidade de cada um, porque às vezes você pega um goleiro que, por exemplo, ele tem uma. Às vezes eu brinco, eu falo assim, a perna dele acaba sendo muito grande. Então, na hora de girar, ele não consegue rodar em cima do quadril e ele quer levantar no momento em que ele não fez o giro todo e ele está com um tronco reto. É difícil de levantar. Não tem como. Você tem ele vai sentar, ele faz um giro e senta no chão praticamente. Isso aí. Entendeu? E ele, quando o giro, você tem uma técnica para o giro também. Né? É você girar todo em cima do quadril e conseguir levantar. Agora, o importante é saber trabalhar das duas maneiras e cada um vai executar de um jeito. Né? Uns vão achar que... o que eu penso, é uma das coisas até assim, que numa das... aqui na coordenação, o que a gente determina para todos os treinadores de goleiro, a gente não tem que só vai fazer com o giro, só vai fazer sem o giro. Não, ele vai aprender das duas formas. A maneira que ele vai utilizar, de repente eu vou fazer um trabalho de queda, mas eu estou mais focado na parte técnica. O meu objetivo é a parte técnica. Eu vou bater uma bola de um lado e do outro, mas o meu objetivo é... Ele pode muito bem levantar, mesmo sendo para o lado ao contrário, sem o giro. Ele bateu, ele pegou, posicionou, levantou, ele está posicionado para pegar a bola do outro lado. Se o meu trabalho, o intuito é velocidade, de um lado e do outro, de repente ele vai usar o giro, ele vai chegar mais rápido. Né? Então são essas coisas, assim, o importante é que nós ensinamos, a gente tem que passar para os atletas as duas formas. E o que ele vai fazer, a maneira que ele vai decidir, isso aí fica a critério do atleta, mas a nossa responsabilidade é ensinar e não podar o atleta achando que não, eu não trabalho com giro. Por quê? É uma coisa que eu falo e que eu penso. O goleiro não é meu. O goleiro é do clube. Né? O goleiro é do clube. O goleiro não é meu. Então, eu tenho que trabalhar ele para o clube. E quem está no clube, ele tem que saber que ele utiliza das duas formas. O que vai determinar o que vai fazer, eu acho que é dele. Eu não concordo com respeito, mas não concordo com os profissionais que, não, eu ficar comigo aqui é obrigado a fazer sem o giro. Comigo é obrigado a fazer com o giro. Você vai estar trabalhando no profissional, né? Porque na base fica mais fácil de você conseguir moldar um atleta. Não, você não faz. Aí você pega um goleiro no profissional, o cara trabalhou com giro a vida inteira. Você vai chegar para ele e vai falar assim, não, comigo você não vai poder fazer o giro. Aí ele toma alguns gols porque ele está tentando fazer da maneira como você quer. Cara, o goleiro não é teu. O que eu penso? O goleiro não é teu. Né? Você tem que dar subsídios para que ele possa resolver da melhor maneira possível, mas não engessar o goleiro. Ele tem a liberdade de achar qual é o movimento que ele vai fazer melhor, porque o giro para um é melhor, para outro não. O importante é que ele saiba executar de todas as formas. Com certeza, Jô. É aquilo, né? A gente vai preparar o goleiro para o mundo, né? Vai preparar o goleiro para o mundo. Porque depois, é igual a questão dos pés. Tem treinadores de goleiro que é mais conservador, não estimula o trabalho com os pés no goleiro, não gosta e tal. Assim, eu penso o seguinte, eu vou preparar ele para tudo, porque amanhã ou depois ele tá aqui. O treinador não gosta que o goleiro jogue com os pés, não gosta daquela bola voltada para o goleiro. Ponto. Vou obedecer o que o meu treinador está pedindo. Ok, mas eu não vou deixar de estimular isso, porque amanhã ou depois pode chegar um Fernando Diniz, pode chegar um Jair Ventura e pode falar, pô, o goleiro do meu time, eu gosto que ele jogue com os pés, eu gosto que ele entenda o jogo e etc e tal. Então, se ele não estiver preparado, o que vai acontecer no profissional, principalmente? Troca, contrata outro. Sim, concorda? verdade. Eu acho assim, a gente tem que
formar e que ele saiba utilizar de todas as maneiras. Ah, se eu tenho um Sim, treinador que ele não utiliza o jogo com os pés, ele não gosta, mas eu acho que a minha obrigação, por mais que ele não utilize no trabalho dele, eu, na minha hora, lá na minha parte, eu tenho que estimular o meu goleiro a trabalhar com os pés. Se o treinador não com quer, a certeza. gente respeita a opinião dele. Mas eu tenho que estar Com, preparado, porque, como você falou, chega um outro e quer que ele jogue só com os pés. Aí, agora que eu vou começar a trabalhar, não. Eu tenho que estar fazendo isso antes para que ele esteja pronto para qualquer situação. com certeza, Jorge. Ó, dando sequência aqui, o Vitor Alves 7 está falando aqui, pô, eu li a pergunta dele aqui, foi um assunto que eu também falei com o Thiago Mel, lá o Thiago Mel, a gente frisou isso aí. É o seguinte, Jorge, você consegue usar a técnica de outros esportes, como basquete, futebol americano ou algum outro, na preparação de goleiros? Eu acho que sim. Eu acho que dá para utilizar. Você consegue utilizar algumas técnicas, principalmente, eu penso assim, em questão de basquete, de vôlei, em questão de salto, né? Tem uma questão, por exemplo, o bloqueio do vôlei. Às vezes o atleta faz com a passada cruzada. Tem atleta que faz sem a passada cruzada, né? E ele consegue chegar num ponto mais alto. Então são algumas técnicas que você utiliza. Por exemplo, no basquete, no momento em que ele vai fazer uma cesta, uma bandeja, que ele usa a primeira passada, ele usa a segunda, na terceira ele faz o movimento, simula-se com uma saída de gol, com o movimento de uma saída de gol, que você ataca com uma perna, atacou com a perna direita, por exemplo, depois você vem com a esquerda e com a direita para poder proteger e segurar a bola. Eu acho que você consegue pegar características, porque assim, eu acho que no fundo são características dos atletas, né? Que você, para um salto, para um movimento, independente do esporte, são características que você usa pro movimento, né? Mas eu acho que você utiliza, sim, com certeza, utiliza outras técnicas de outros esportes no futebol. Com certeza, né? Ó, o Fabinho fez uma ressalva aqui, falou assim: posicionamento depende das linhas e do modelo de jogo, e quanto mais você entender o jogo, você consegue minimizar os espaços. Sim. Com certeza, Fabinho. Ó, vamos lá, ô José, 58 minutos, gente, a live vai cair, ô José, porque é uma hora só. Quando ela cair, pô, tá muito bacana o papo aqui, tá muito rico, né? Pessoal mandando as perguntas. Então, assim, se a live cair, José, no mesmo momento eu volto, tá bom? Tá E o bom. pessoal volta aí. E as perguntas que eu não li, manda de novo pra gente dar seguimento aqui, tá? Ó, Beleza. o Gui Souza Santos perguntou de novo, falou, José e Matheus, se tratando de um treinamento de queda, como vocês orientam a execução do gesto da queda rasteira? Faz a passada diagonal para cortar na frente ou usam a passada só lateral? Assim, eu particularmente, né, é um tema assim que é até polêmico, né? Eu não sou muito a favor de cortar diagonal. Quando eu falo diagonal, é a diagonal lá na frente. Porque assim, eu trabalhei com alguns treinadores que mandavam utilizar a perna, vamos supor, ele vai sair para o lado esquerdo. Ah, você abre com a perna esquerda, né? Não sei se vou botar a mão aqui para ver se eu consigo fazer. Você está com a perna esquerda, você abre com a perna aqui para você poder sair. O goleiro acabava caindo aqui, meio de lado, em diagonal. Eu penso que ele tem que cair lateral, né? Eu penso que ele tem que cair lateral. Lógico que não, mas às vezes você vai fazer uma defesa para trás. Tem momentos que você faz uma defesa para trás. Tem momentos que você faz uma defesa mais para frente. Mas eu não sou a favor de que ele ataque muito a diagonal. Um pouco, tudo bem. Pouca coisa, eu acho que ele está com os pés paralelos, ele abriu um pouco a passada e saiu um pouquinho. Mas muito na diagonal, eu particularmente eu não gosto e não gosto que ele faça esse tipo de movimento. Entendi. Ó, José, o reloginho já apareceu aqui, 20 segundos. Eu vou encerrar, tá, José? E a gente Beleza. volta. Ó, gente, manda as perguntas de novo. O Fábio Goalkeeper aqui mandou uma pergunta. Não, ele fez uma colocação. Deixa eu ver aqui. O, o Rico, Frango Rico, mandou aqui também. Gente, manda de novo aí. A live vai encerrar e manda de novo para a gente responder, tá, José? Só um instante, tá bom? Tá